Olá, sou Edmar Ribeiro, este é o canal Encontro com a Bíblia. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 4. Embora Jesus Cristo seja a personagem central de todo o Apocalipse, Deus o Pai é a personagem central do capítulo 4. Na visão do trono de Deus, São João teve a oportunidade e privilégio de visualizar a cena que ocorreu no santuário celestial, e também a ele foi revelado os eventos futuros que ainda haveriam de acontecer. Vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 8. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, raios, vozes e trovões, e diante do trono há 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e em volta dele há 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Essa visão São João teve na ilha de Patmos, na atual Turquia. Sabemos que a ilha de Patmos, na época de São João, era administrada pelo chefe da guarda pretoriana romana, chamado Sérgio Catalinos. Ele cuidava daquela masmorra, e sob essas circunstâncias desfavoráveis, exilado, totalmente sob pressão, São João teve o privilégio de receber de Deus uma visão especial. A visão do trono de Deus, onde ele pôde identificar uma porta aberta no céu, e Ellen White confirma que essa porta aberta é a porta que dá acesso ao lugar santíssimo do santuário celestial. Então Deus tem um trono. Em algum ponto geográfico do universo há o santuário celestial, isso é real. O santuário da terra era apenas uma réplica do original, daquele que há no céu, daquele que é eterno, e de onde Deus administra todas as coisas. Não que Deus esteja confinado a um ponto geográfico, a um local, a algum espaço físico, mas por uma questão de ordem, por ser ele um Deus ordeiro, ele pode perfeitamente administrar todas as coisas a partir do santuário celestial, e foi isso que São João viu. Ele viu uma porta aberta, que é a porta que acessa o santuário celestial, e presenciou também um trono. E o interessante é que ele disse que viu o trono, viu animais estranhos ao redor do trono, viu alguns seres estranhos, e ele usa a seguinte expressão: cheios de olhos, na frente, por detrás, 6 asas, o rosto de homem, um parecia uma águia quando estava voando,
e no trono, assentado, tinha alguém. Ele não diz que Deus Pai estava no trono. Ele diz apenas alguém estava sentado no trono. A Bíblia diz que nunca ninguém jamais viu Deus. Até Moisés, quando estava no Sinai, ele não viu a face de Deus. Aliás, o Deus do Velho Testamento, que se comunicava com as pessoas no passado, não era Deus Pai, mas Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o Logos, eu sou o Verbo, eu sou a palavra, que Logos vem do grego, né? A palavra, a comunicação que Deus sempre fez entre o Pai, Deus Pai e a humanidade, foi realizada através de Jesus Cristo. Então, veja a descrição que o apóstolo João faz, versículos 2, 3 e 4. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Veja, e no trono alguém assentado. Ele não descreve, ele não identifica, mas ele sabe que é uma divindade que está assentada no trono. Nunca o ser humano viu a face de Deus. Agora nós temos a esperança de um dia vermos a face de Deus Pai, porque a Bíblia diz que os anjos velam constantemente a face de Deus. E se nós seremos como os anjos, nós teremos provavelmente esse privilégio de um dia vermos a Deus face a face. Mas João não viu, ele disse: alguém está ali, e é uma divindade. E ele continua, versículo 3, esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e sardônio, são pedras preciosas. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. O arco-íris tem simbolismo de justiça e misericórdia. É a maneira como Deus vai lidar sempre com o problema do pecado, com absoluta justiça e infinita misericórdia. É assim que Deus lida com o problema do pecado, com misericórdia, mas com justiça. Ninguém se engane, de Deus não se escarnece, com Deus não se brinca. As pessoas têm usado o nome de Deus em piadas, em imoralidades, em conversas frívolas, e até blasfemam do nome de Deus e se insurgem contra Deus. Porém, um dia todos compareceremos perante o tribunal de Deus e ali prestaremos contas diante do Todo-Poderoso. Então, no tribunal divino há infinita misericórdia e absoluta justiça. O versículo 4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Alguns dizem que isso representa a igreja do Velho e do Novo Testamento. Outros afirmam que é uma referência aos 12 apóstolos. Porém, eu entendo que os 24 tronos são 24 seres que auxiliam a Trindade na administração do universo. Tanto Deus Pai, como o nosso Senhor Jesus Cristo, quanto o Deus Espírito Santo podem perfeitamente se valer de seres poderosos para os auxiliarem na administração do universo. É como no mundo em que vivemos, nós temos os presidentes que têm os seus ministros para os assessorarem. Não que Deus necessite de algum apoio, de algum auxílio, de alguma diligência. Não, ele é Deus Todo-Poderoso, mas por uma questão de ordem. Versículo 5, do trono saem relâmpagos, raios e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Você não vai ler em nenhum lugar na Bíblia que Deus tem 7 Espíritos. É óbvio que essa passagem é simbólica. O Apocalipse é cerca de 85% símbolo. Deus não tem 7 Espíritos. João gostava da numerologia 7. Você vai ver no Apocalipse ele fazendo referência aos 7 anjos do Apocalipse, às 7 pragas, às 7 taças da ira de Deus, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, ele entendia que o 7 é o número da perfeição, ele gostava e ele utilizou aqui, na sua limitação humana, na forma de se expressar
de maneira mais adequada e mais clara que ele entendia ser naquele momento, ele usou a numerologia 7. Então ele disse, essas 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Apenas uma referência para mostrar que era algo poderoso, era algo magnífico, grandioso e glorioso. E por isso ele usou o número 7. Versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia quando está voando. Outro simbolismo. Na verdade, São João viu aqueles animais, mas o que ele de fato presenciou são seres angelicais, poderosos e magníficos ao serviço de Deus. Ezequiel teve a mesma visão junto ao rio Quebar. E ele explica claramente aquilo que São João não conseguiu, por limitações da sua própria personalidade, esclarecer de forma mais precisa. E pela própria dimensão e pela própria estrutura do livro do Apocalipse, que é quase que absolutamente simbólico. Vamos ver uma referência à mesma visão em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 10. Diz assim, Ezequiel 1:10. A forma dos seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, e à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, os 4. A mesma visão que João teve, Ezequiel já havia tido no passado. E lá no livro de Ezequiel, no capítulo 10, versículo 5, revela finalmente o mistério. Quem são esses seres com rostos estranhos, de águia, de homem, de leão, de boi, que São João e Ezequiel presenciaram em suas visões? Ezequiel 10, no versículo 5. Vamos ler aqui e identificar. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Versículo 14. Cada um dos seres viventes tinham 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo, rosto de homem, do terceiro, rosto de leão, e o do quarto, rosto de águia. Capítulo 10, versículo 20. São estes os seres viventes que eu vi debaixo do rio do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e eu fiquei sabendo que eles eram querubins. Se formos para Isaías, no capítulo 37, também teve a mesma visão. Mas Ezequiel já é suficiente para esclarecer. De acordo com a Bíblia, temos pelo menos 3 categorias de anjos: anjo, serafim e querubim, porque o arcanjo é o próprio Cristo, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Não que ele seja um anjo, mas é um título que ele atribui a si mesmo. Os anjos são enviados por Deus à Terra para atividades especiais, em missões especiais mais relacionadas aos seres humanos. Daí nós temos o anjo da guarda. Os anjos da guarda são aqueles seres enviados por Deus que acompanham uma pessoa desde o instante em que ela nasce até o último momento da sua vida. A sua missão é acompanhar e proteger. Daí nós nem imaginamos quantas vezes o nosso anjo da guarda já nos livrou do mal. O arcanjo, como eu falei, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos os querubins e os serafins. Esses têm 6 asas. E o tatalar das suas asas, diz a Bíblia, são como trovão e referência também à própria voz de Deus. Os querubins e os serafins são anjos poderosos com 6 asas que podem voar acima da velocidade da luz. Esses anjos são enviados para missões especiais da parte de Deus,
como o anjo Gabriel, por exemplo, que ficou no lugar de Lúcifer, antes de transformar-se em Satanás. Lúcifer era o quarto depois de Deus. Claro que não existe essa palavra Lúcifer na Bíblia, mas é uma referência ao próprio diabo. Ao ser expulso após a guerra de Apocalipse 12, 17, o anjo Gabriel ocupou o seu posto, ocupou o seu lugar. E esse anjo Gabriel, que é um querubim ou um serafim, tanto querubins quanto serafins têm 6 asas e são usados por Deus para missões especiais. E esse Gabriel foi o mesmo anjo poderoso enviado por Deus no momento da ressurreição de Jesus, naquele domingo de manhã, porque havia um comentário na região de que, como Jesus dizia ser ele o Filho de Deus e que ao terceiro dia ele ressuscitaria, então as autoridades do local imaginaram que alguém poderia roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou. Então Pilatos determinou que, juntamente com Herodes, ficassem ali alguns soldados romanos para supostamente proteger a tumba de Jesus, mas Satanás também determinou que anjos malignos, demônios, ficassem ali para impedir que o próprio Cristo saísse da sepultura. Gabriel, então, foi enviado à terra numa velocidade extraordinária. Imagino que ao entrar na atmosfera da terra, Gabriel se transformou numa bola de fogo e ficou bem na frente da sepultura de Jesus. Os soldados romanos entenderam que era um terremoto, caíram desmaiados e os demônios fugiram e debandaram. E Ellen White diz que Satanás fica furioso ao perceber que os seus demônios debandam diante do anjo celestial. Então Gabriel se posiciona na frente da sepultura de Jesus, levanta os braços para cima e diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, teu Pai te chama. Interessante que ao Jesus dar o primeiro passo para fora, ele olha para o céu e diz: eu sou a ressurreição e a vida, para que não ficasse registrado na história a impressão de que foi um anjo quem o ressuscitou. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu ressuscito por mim mesmo. Foi uma cena marcante. Vamos para a parte final, no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É uma referência, uma alusão à segunda volta de Cristo. Aquela águia que São João viu, ele disse: eu vejo uma águia como se ela estivesse voando. É uma referência à segunda volta de Jesus. E agora, os 4 seres viventes, que são anjos poderosos, querubins e serafins, e que estão diante do trono de Deus, a Bíblia diz que eles não têm descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando que Deus é santo e todo-poderoso, que Ele era, é e que vai voltar. Ele há de vir. Se os anjos de Deus não têm descanso, nem de dia nem de noite, dizendo que Ele vai voltar, é porque Ele virá. E nós temos que estar preparados. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que depois que todas essas coisas passarem, nós estejamos em pé na presença do Deus Todo-Poderoso e sermos absolvidos em seu tribunal divino para reinarmos com Ele por toda a eternidade. Amém.